son ejercicios que directamente van a tentar avaliar a vocês en cuanto ao conhecimento dos conceitos básicos de risco e do uso da análise de risco para resolver os principais problemas que um engenheiro tem que resolver na sua vida profissional, na sua trajetória na empresa. Ele tem certas demandas, certas coisas que a diretoria encarrega a ele de fazer, e uma das que hoje em dia cobrou mais importância é a análise de risco. Há 20 anos, quem sabe, a ideia de uma análise de risco na engenharia ou na empresa não era, quem sabe, algo de caráter geral. Só se falava de risco em certos tipos particulares de negócio, mas na medida do passar do tempo, as próprias consequências de não ter uma análise de risco, digamos assim, influíram muito para que os CEOs, as diretorias das empresas, começassem a perceber que, sem uma análise de risco, o dia a dia da empresa é uma série de surpresas, de coisas que não se esperavam, e que essas coisas, quando podiam chegar a comprometer a própria saúde da empresa. Então, chegaram à conclusão de que é muito importante eu ter todo dia uma noção dos perigos possíveis que ameaçam a empresa, em decorrência de diversas questões. Por exemplo, a questão climática influi muito na produção de eletricidade, porque nós, no Brasil, somos um país que basicamente tem geração hidroelétrica, então precisamos de água nos reservatórios, e, em consequência, o clima é muito importante. E já vimos o caso do ano 2000, bem urgente, que podem acontecer longas estiagens e o nível dos reservatórios ficar em uma situação insuficiente para atender a demanda. Então tem que racionar, que aconteceu justamente em 2001, esse famoso apagão na época do Fernando Henrique. Bom, tem também o aspecto macroeconômico. Por exemplo, neste momento estamos em uma situação de, digamos assim, recessão. O país está atravessando uma recessão. Chegou a ser uma depressão, que não é, a depressão não é mais que uma recessão prolongada. Então, em um momento como este, a gente se preocupa pelo consumo de bens, porque sabe que seu salário não aumentou, há um risco de ficar desempregado, então não há, digamos assim, uma propensão ao consumo, pelo contrário, uma repressão do consumo. Então, nessas condições, a gente se reprime e o consumo é menor. Vejam que interessante, o professor Ponato comentava na aula de pós-graduação que ele esteve há pouco como membro da Unifei, como representante da Unifei, observando o trabalho do Operador Nacional do Sistema.
e constatou que o nível dos reservatórios está bastante baixo, em uma situação quase semelhante à situação que houve naquele apagão. Mas, neste momento, nós atravessamos uma recessão. Então, o consumo é menor. E vocês veem que duas coisas ruins podem fazer uma boa. Porque o fato de eu ter pouca água nos reservatórios, unido à recessão que faz que o consumo seja menor, alivia o risco de desabastecimento. E quem sabe, em uma época de boom, já o governo deveria ter declarado algum tipo de medida extrema para compensar. Mas como o consumo é baixo, essa premência não existe. Então, você vê que os riscos são uma coisa complicada. Às vezes, os riscos se juntam para produzir uma catástrofe, às vezes se compensam. Então, todo esse tipo de movimentos, digamos assim, como é que a gente lida com isso? A ciência que tenta descrever os fenômenos de risco é a estatística. A estatística foi criada justamente com o objeto de analisar situações incertas. Então, vejam bem, essa ideia de situação incerta, ou situação de risco, não é? Acontece quando a gente tem um conhecimento menor, ou um desconhecimento de certas coisas. Por exemplo, o homem, nós sabemos, todo mundo constata, que tem uma dificuldade cognitiva, como se fala, como falam os psicólogos, de saber o que vai acontecer. O futuro sempre foi um mistério, desde a antiguidade. Então, essa incerteza sobre o futuro, de alguma maneira, tem que ser corrigida. E por isso é que os modelos que nós estudamos na primeira fase do curso são modelos que nós chamamos de determinísticos, porque ignoram o risco, assumem a certeza, não desconsideram incertezas. Então, esses fenômenos determinísticos são relativamente simples de resolver em comparação com os estocásticos, que são justamente aqueles sistemas nos quais eu não tenho um conhecimento pleno do que vai acontecer. E esses modelos, então, são mais complicados e é o que nós estamos tentando descrever. Volto a repetir, neste momento é quando mais se sente a necessidade que um engenheiro saiba análise de risco. Nunca foi tão premente essa necessidade como agora. Vocês vão ver no futuro, quando estejam na empresa, como sempre vai existir gente que esteja comentando: olha, as coisas não vão bem, no almoço aí, no refeitório, comentando: olha, estou preocupado porque não estão chegando pedidos, estamos vendendo menos, os preços estão aumentando dos insumos. Então, são todas ameaças que ninguém sabe se vão se concretizar, mas criam uma sensação de preocupação. E, vejam bem, quando a gente está preocupada, abandona a racionalidade. Nós, como engenheiros, nossa missão fundamental é pensar racionalmente, segundo o raciocínio, segundo uma cadeia de silogismo, como se chama, que pretendem, digamos assim,
analizar o universo como um processo de causa e efeito. Então, a gente, particularmente o engenheiro, ele, em uma situação normal, usa constantemente seu raciocínio para resolver as coisas. Mas, na crise, acontece que a gente fica com uma espécie de medo e a consequência mais óbvia desse medo é o abandono da racionalidade. A gente começa a pensar em termos de, vamos dizer assim, encontrar atalhos para ver o futuro. Não ver o futuro por meio do raciocínio, mas por meio, por exemplo, de intuição, por meio de adivinhação, baseando-se em sinais, aquelas histórias de superstição. Por exemplo, você hoje em dia está na rua e vê uma escada, não é? Está aí na calçada, e 90% das pessoas não passa por baixo da escada. Ela esquiva a calçada, desce a rua e passa. É um medo, digamos assim, irracional a algumas coisas. O gato preto que passa diante da gente, a escada, todas essas coisas, superstições. Então, no momento em que o raciocínio é substituído pela superstição, a função do engenheiro fica tremendamente prejudicada. Vejam bem, há poucos dias, quando foi conferido o Prêmio Nobel de Economia, foi conferido a um cara que justamente estudou profundamente esse fenômeno de irracionalidade, ou como ele chamava de racionalidade ilimitada. Tá? O Richard Thaler. Então, você vê que está completamente atual neste momento essa preocupação, ou seja, o estudo de como se desvia o comportamento das pessoas da racionalidade para a irracionalidade em épocas de crise é uma coisa fundamental. Influi na política, influi em todos os aspectos da vida. Então, essa é, digamos assim, a consequência das crises, a consequência do efeito, digamos assim, destrutivo de certas coisas que acontecem por vezes na economia e nas empresas. É o que se chama de crise. O que é crise? É um acontecimento ruim, surpresivo e forte. Então, perante a crise se abandona a racionalidade. É o Richard Thaler falando. Agora, como é que acontece isso? Vejam bem, como é que o homem está tentando resolver o problema de adivinhar o futuro? A conclusão fundamental que se tem chegado é que o futuro, em parte, é uma repetição do passado, uma imitação, vamos dizer, do passado. Mas essa imitação não é completa. Há uma parte do futuro que não depende do passado, que aparece, vamos dizer assim, from thin air, como diria o americano, ou seja, do ar fino. E esse fenômeno, justamente, é a crise. Então, por que o futuro não copia exatamente o passado? É um mistério.
Mas, de qualquer maneira, a gente pode dizer, olha, tem fenômenos em que o futuro copia muito do passado e fenômenos nos quais o futuro copia pouca coisa. Então, os fenômenos em que o passado é menos forte, há mais, digamos assim, oportunidade de surpresas, oportunidade de crises. Nos fenômenos em que o passado, o futuro copia do passado, essa possibilidade de surpresas é menor. Então, você vê como, digamos assim, essa ideia de nossa incerteza perante o futuro, agora, pelo menos, é interpretada de uma certa maneira, no sentido de que eu tenho futuros cheios de surpresas e futuros nos quais o fator surpresa é menor. Por outro lado, se o futuro copiasse exatamente o passado, então o que aconteceria seria uma situação que eu, que conheço o passado, posso determinar. Ou seja, se o futuro fosse uma cópia do passado, basta eu dar uma olhada do que aconteceu antes para prever o futuro. Mas nós já falamos, o futuro não copia exatamente o passado. Então, esse exame do passado não me vai dar exatamente o que vai acontecer, mas me vai representar o que aconteceria se o futuro copiasse o passado. E isso é o que nós chamamos de expectativa. A expectativa não é outra coisa que o que aconteceria se o passado fosse uma cópia fiel, se o futuro fosse uma cópia fiel do passado. Não sendo uma cópia fiel, a expectativa não é o que vai acontecer, mas, digamos, dentre todos os chutes que eu poderia dar, palpites que eu poderia dar sobre o que vai acontecer, parece que o que mais racionalmente posso esperar é que aconteça justamente essa situação de cópia exata. Então, isso é o que a gente chama de expectativa. Minha expectativa é que o futuro copie exatamente o passado. Quando o passado não copia, a expectativa não é o que vai acontecer, mas é o melhor palpite que eu posso dar. Tudo bem. Agora, obviamente, então, na prática, na realidade, a expectativa não vai acontecer sempre. A expectativa, como eu falei, é o meu melhor palpite, mas como o futuro não copia exatamente o passado, meu palpite pode estar errado. Então, pensem vocês no seguinte experimento. Eu pego um cartão grande, com um alvo, e peço a 2 atiradores que atirem no alvo. Então, o primeiro cartão coloco e peço a um atirador esperto que dispare 100 tiros. E faço a mesma coisa com um cara inexperto. Então, eu vou chegar à seguinte conclusão. O cara, no caso do alvo, do cara experto, os buracos vão estar todos muito próximos ao centro. O professor Bonato encontrou uma coisa interessante aí. Você vê como aí no disparo das flechas,
todas ellas están bastante concentradas no centro. A expectativa estará más o menos no medio de todas esas flechas, mostrando, digamos, qué o que acontecería si fosse un fenómeno determinístico. Y como no é, tenho as flechas, en vez de estar todas no mesmo lugar, están concentradas. Mas, no caso do atirador experto, están máis concentradas que no caso do atirador inexperto. Entón, se fala que no caso do atirador inexperto, os buracos ou os pontos em que a flecha entrou estão mais dispersos que o caso do atirador experto. Ou seja, a dispersão de valores é uma coisa que está medindo justamente a capacidade dos disparos estar perto da expectativa e, no caso, uma grande dispersão está refletindo um cara inexperto que está tentando atingir, quem sabe, a mesma expectativa, mas com maior dispersão para o caso do inexperto. Então, parece importante, então, ter não apenas expectativa, que me dá a ideia do palpite, do que melhor eu poderia, digamos, se prever, mas também dá, digamos assim, maior ou menor dispersão, porque no caso de ter muita dispersão, minha confiança no valor, na expectativa, vai ser menor que no caso da menor dispersão. A menor dispersão me está, digamos assim, caracterizando a expectativa de uma maneira mais, digamos assim, mais precisa que no caso da grande dispersão. Então, eu preciso ter uma medida da dispersão, que nós vamos ver depois. Essa medida é o risco. Então, expectativa e risco seriam, por assim dizer, as duas grandezas que eu vou usar para saber como se comporta um fenômeno estocástico. Um fenômeno estocástico, então, tem uma certa expectativa de ocorrer e uma certa dispersão ou risco com relação a essa expectativa. Como se trata isso? Através de uma teoria que se chama teoria das probabilidades. E nessa forma, eu posso dizer o seguinte: olha, eu posso imaginar que no algo, cada ponto do algo tem uma certa expectativa de ser atingido. E essa expectativa tem uma certa probabilidade. Então, eu posso dizer o seguinte: olha, se eu disparei, por exemplo, como nesse caso, 100 vezes, cada disparo que eu fiz tem uma probabilidade que, imaginando que o cara está igualmente, digamos assim, concentrado no seu disparo, a probabilidade de cada disparo é a mesma. Vocês podem imaginar também o seguinte: bom, em certos casos o cara pode se distrair, pode ter uma certa dor, um certo problema. Então, esse disparo é um disparo anômalo e sua probabilidade pode ser diferente. Mas, normalmente, digamos assim, esses disparos têm cada um uma probabilidade de 1%, ou seja, 1 sobre 0.
Então tenho 100 disparos com probabilidade de 1 sobre 100. Eu posso, então, medir cada buraco, e esse ponto multiplicado por sua probabilidade, neste caso seria 1 sobre 100, somado com o seguinte buraco multiplicado por sua probabilidade, mais o terceiro produto, e mais toda uma soma de produtos de uma probabilidade por um valor, me dão essa soma como resultado justamente a expectativa. Vocês podem fazer essa conta muito simples. Pegam cada buraco do alvo, veem qual é sua abscissa, sua ordenada, não é? A sua distância horizontal e vertical, e então essas abscissas são multiplicadas pelas probabilidades e somadas, ordenadas multiplicadas pelas probabilidades e somadas. O resultado é a abscissa e a ordenada da expectativa. Nada mais simples. Agora, como medir a dispersão? Bom, vejam bem, eu já calculei a expectativa. Então, eu posso medir a distância de cada ponto à expectativa. Ou seja, cada disparo, vou calcular quão distante está da expectativa. Essa distância, para evitar confusões matemáticas, como que, por exemplo, um valor positivo se compense com um negativo, os estatísticos falaram: olha, pega essa distância e eleva ao quadrado. Então, quando a distância é positiva ou negativa, não importa, sempre vai terminar dando positivo. Então, essa soma de valores positivos, cada um multiplicado por sua probabilidade, me dá o que se chama variância. E a raiz quadrada da variância volta a ser uma distância, porque nós tínhamos elevado ao quadrado. Então, agora acho a raiz quadrada do resultado simplesmente para retornar à dimensão distância. E não quadrado da distância, que seria complicado. Então, o risco, que seria? Seria a distância média dos disparos à expectativa. E essas duas grandezas, expectativa e risco, são os que definem, ou a gente assume que esses dois valores definem um fenômeno de risco. Expectativa. Isso não é verdade, vejam bem. Só vale quando os disparos seguem uma distribuição normal, ou gaussiana, uma curva de sino, como se diz. Essa curva de sino, justamente, que dá para cada valor possível uma probabilidade. Então, essa distribuição normal é a mais comum na vida. Por exemplo, os disparos tendem a seguir uma distribuição normal. Então, por que é importante a distribuição normal? Porque na distribuição normal, a expectativa e o risco são suficientes para caracterizar completamente o fenômeno aleatório. Ou seja, os fenômenos estocásticos ou aleatórios, que têm distribuições normais, podem ser descritos apenas por dois valores, a expectativa e o risco. Não vamos a entrar em detalhes da estatística destes processos estocásticos. Simplesmente, então, eu posso dizer que o que importa é ter a expectativa, que eu falei, é multiplicar cada resultado, cada disparo feito pela sua probabilidade e somar a variância, que é fazer isso com o quadrado das distâncias. Raiz quadrada da variância é risco. E a expectativa e risco para os fenômenos que são de distribuição normal
son suficientes para caracterizar los fenómenos. Agora, o problema é que, às vezes, a situação de uma empresa não depende apenas de um fator de risco. Nós já vimos, por exemplo, um fenômeno para uma empresa de energia elétrica, importa, por exemplo, o clima, mas também importa a situação macroeconômica. Então, são dois fatores que influem. E, em consequência, o fenômeno estatístico, que poderíamos dizer a empresa de energia elétrica, como fenômeno estocástico, ela responde a dois fatores. Então, eu tenho, por exemplo, economia boa, clima ruim, economia boa, clima também bom, todas as combinações. Inclusive, em cada fator posso pensar clima bom, posso pensar, em vez de ruim e bom, posso pensar muito ruim, ruim, bom, muito bom. Já são 4. 4 de economia dá 16. Você vê como se multiplica. E cada combinação de fatores é o que nós vamos chamar de um cenário. Um cenário da natureza, o estado da natureza, muitos falam. Então, por exemplo, o que vai acontecer no ano que vem? Vamos ter clima bom, muito ruim. Que economia vamos ter? Que outro fator? Um terceiro fator. Por exemplo, inadimplência dos consumidores. É importante para a economia. Então, vamos ter pouca inadimplência, muita inadimplência. Você como se multiplicam, se chega a miles e milhões de cenários possíveis. É um fenômeno estocástico. Mas, agora, quando um fenômeno depende de dois fatores diferentes, o que importa não é apenas a forma em que depende de cada fator, mas também deste fato. Por exemplo, eu posso dizer fator econômico e fator climático. Será que o fator climático influi de alguma maneira no fator econômico? À primeira vista, não. Pode ser um ano com muita chuva, mas está a economia muito bem. A chuva não influi tanto na economia geral. Há infinitas coisas que não dependem do clima. Então, eu posso dizer o seguinte: a economia e o clima são fenômenos que são independentes um do outro. Tá? Mas, por exemplo, o clima e a atividade solar. Os meteorólogos há tempo que sabem que o clima depende muito da atividade solar. Por exemplo, eles têm chegado à conclusão de que cada 11 anos há um ciclo que é de sol ativo e sol tranquilo. Ou seja, sol com poucas manchas solares e sol com muitas manchas solares. Então, esse ciclo solar influi no clima. Então, os estatísticos falam que o ciclo solar e o clima estão correlacionados. Quando o sol está ativo, o clima tende a ser mais ruim. E quando o sol está tranquilo, o clima tende a ser melhor. Então, eles falam que é uma correlação negativa. Sol tranquilo, clima bom. Sol ativo, clima ruim.
E quando eu quero encontrar o resultado de um processo estocástico, então, que depende de vários fatores, não interessa apenas a variância de cada fator. Ou seja, a variância de um processo que depende de vários fatores não depende apenas da variância de cada fator. Depende também das covariâncias ou correlações entre esses diversos fatores. Seria bom fazer exemplos sobre isto, mas a gente vai perder muito tempo. E simplesmente vocês pensem um pouco neste sentido. Quando eu tenho dois fatores que estão correlacionados positivamente, ou seja, que quando um muda de uma certa forma, o outro tende a acompanhar, então esses dois fatores se reforçam em seu efeito. E quando a correlação é negativa, ou seja, quando um vai para um lado e outro vai para o outro, eles tendem a se cancelar. É parecido a senoides, não sei especialmente os elétricos. Eu tenho dois senoides. Então, se a fase da senoide é a mesma, as senoides estão correlacionadas positivamente. Se, por o contrário, a fase está a 180 graus, estão correlacionadas negativamente. E quando a diferença de fase é de 90 graus, eu tenho uma situação em que não há correlação, praticamente. Então, assim funciona a estatística. Mas o importante disto é como a gente usa tudo isto para resolver problemas práticos. Desde o ponto de vista de vocês, que vão se empregar provavelmente daqui a não muito tempo, e vão a começar a trabalhar, vocês vão encontrar então, em um momento determinado, uma série de perguntas e de questões. Por exemplo, um diretor de empresa pode falar: olha, você que é engenheiro, me diz que possibilidades há da empresa estar ruim, desde esse ponto de vista. Então aí é uma oportunidade de você mostrar que conhece a teoria de risco, falar: olha, eu acho tal coisa e tal outra. Não ficar calado e não conseguir responder nada. Outra coisa, o diretor pode me chamar e falar: olha, aqui tem dois projetos. Parecem projetos, os dois parecem bons, mas nós temos dinheiro só para tocar um projeto. Então eu gostaria que você me desse uma opinião sobre qual projeto é melhor. Se você fala, por exemplo, o projeto A é melhor que o projeto B, quem sabe o diretor vai perguntar: mas você levou em conta o risco também? Porque você me acaba de falar, este projeto é mais rentável que o outro. Mas, e se as coisas não funcionam como a gente prevê? Se nós temos uma surpresa, nesse momento, o que vai acontecer com os projetos? Será que esse projeto que você fala que é melhor não é muito mais sensível a essas mudanças imprevistas? E, como consequência, quando as coisas vão mal, esse projeto vai muito mal. E quando as coisas vão mal, o outro projeto quase que nem muda. Então, o que acontece? A maior rentabilidade de um projeto foi compensada pelo maior risco que ele tem. E quando a gente analisa, então, e compara projetos como engenheiro, eu tenho que poder dirimir os casos em que um projeto é mais rentável, mas ao mesmo tempo tem maior risco. E outro projeto é menos rentável, mas tem menor risco. Como desempatar? Como eu decidir qual projeto é melhor? Como comparar risco com rentabilidade? Entende? Então, esses dois problemas, o problema, então,
dos perigos que pairam sobre a empresa e a necessidade de distinguir entre dois projetos de risco, escolher qual é o melhor, são os problemas principais que vocês, como engenheiros, vão ter que resolver no futuro. E é muito importante, por quê? Porque, vejam bem, estamos em um momento em que a análise de risco é ensinado aos alunos de engenharia só em algumas universidades. Aquelas que possivelmente, por algum motivo, os professores sentiram essa necessidade, porque eles estão em contato com a empresa e sabem o que se está pedindo. É como o caso de Tite, não é? De Tite, do técnico da seleção. Ele está constantemente viajando. Para quê? Para observar como está a situação para a seleção brasileira. Tá? Que problemas pode esperar, que situações podem se dar. Então, exatamente o mesmo faz o engenheiro com relação ao risco. Ele está constantemente indagando para ver que digamos assim, situações inesperadas podem acontecer. E em função dessa possibilidade do inesperado, ele resolve os problemas. Fala, olha, a empresa não está em perigo, ou a empresa está em perigo. Este projeto é melhor do que o outro, ou o outro é melhor que este. E o porquê? Porque, embora este projeto é mais rentável, ele tem muito risco. E, dessa maneira, vocês vão a estar um passo à frente da concorrência dos formandos de outras universidades. Entende? Ou seja, o professor tem que actuar um pouco como técnico, como Tite. Tem que estar constantemente vendo esse panorama futuro, a ver como conseguimos que vocês, em uma entrevista de dinâmica de grupo, sobressaiam com relação a outras universidades. Porque o mérito, o demérito que a gente possa ter no trabalho docente se manifesta justamente em se vocês, no futuro, vão a predominar na concorrência pelos cargos das empresas ou não. Se vocês predominam, o nosso trabalho foi bom. Se vocês não predominam, o trabalho foi completamente ruim. Então, resumindo, por que vocês têm que saber a análise de risco? Porque há dois problemas relacionados com o risco com os quais vocês vão ter que conviver a vida toda dentro da empresa. Um problema que se refere ao seguinte: está a empresa em perigo no futuro por situações inesperadas? Ou outro, que projeto deve se escolher? E esse tipo de problema, com certeza que numa dinâmica de grupo hoje em dia se está colocando. Ou seja, se coloca para todo mundo: olha, você tem esta situação, mas tem tais riscos. Como analisa? Como resolve? Aí você tem a oportunidade justamente de usar o que aprenderam aqui para mostrar, digamos assim, um plus de capacidade sobre o resto. Bom, então, conclusão. Expectativa e risco. Variância e covariância, ou correlação. São os elementos principais com os quais a gente trabalha para fazer análise de risco. São os conceitos básicos. Agora, aplicar sobre quê? Sobre uma empresa. Sempre há alguma empresa, seja que você está trabalhando na empresa ou que você é parte dos
donos da empresa. Se você é um empreendedor, vai ter sua própria empresa. Se você não é, está trabalhando numa empresa. Mas sempre você tem uma empresa, uma entidade, cujo propósito fundamental é produzir lucro, produzir riqueza. Então, você está numa empresa que tem por objetivo a produção de riqueza. E como se mede, como eu consigo medir a riqueza que produz a empresa? Olha, se vocês se lembram um pouco neste momento do modelo Tarot, vão observar o seguinte: toda empresa tem produz um retorno. Ou seja, eu coloco dinheiro para construir, por exemplo, o sistema de produção de minha empresa. Mas, como resultado de colocar esse dinheiro, eu obtenho, por sua vez, um dinheiro anual, um lucro anual determinado. Então, se eu dividir esse lucro antes das despesas de capital, ou seja, apenas depois de tirar as despesas operacionais, quando eu tenho, então, receita menos despesa operacional, é o que tem esse estranho nome de EBITDA, que são justamente os ganhos antes de pagar os impostos e o financiamento do capital. Então, se eu divido essa quantidade, que podemos chamar de lucro bruto, EBITDA é uma espécie de lucro bruto, divido pela quantidade de dinheiro que eu empatei no sistema de produção da empresa, tenho justamente uma coisa que se chama retorno sobre investimento, o ROI. E, por outro lado, eu sei que esse capital que eu investi me está custando, tenho que devolver, pagando em cima uma taxa de remuneração de capital, que é o que chamamos de TRI. Então, você vê, eu tenho em uma empresa ROI, que é retorno sobre investimento, e TRI, que é a taxa de remuneração de capital. É o que eu obtenho de cada real que eu coloquei no sistema de produção, eu obtenho ROI reais como lucro. Mas, por outro lado, eu tenho que pagar como juro desse empréstimo que fiz para produzir o sistema, uma taxa TRI. Então, quando uma empresa é boa? Quando o ROI é maior que o TRI. Ou seja, quando eu tenho mais dinheiro como lucro do que eu tenho que pagar pelo capital. Aí tenho um lucro líquido, um lucro real. Então, vejam bem, o que importa, então, fundamentalmente, é como se comporta o ROI da minha empresa. Uma empresa, o mérito de uma empresa, a forma em que está trabalhando uma empresa, é medida pelo ROI. E justamente, uma das coisas que eu quero saber é como vai ser o ROI de minha empresa nos próximos anos. Nada mais natural que eu tenha uma grande preocupação em saber se esse ROI vai estar sempre por cima do TRI, para que eu tenha lucro real. Então, esse ROI é fundamental, mas você vê que o ROI futuro não é uma grandeza determinística, porque eu não conheço, não tenho forma de saber quanto vai ser esse ROI futuro. Conclusão, então, o ROI é uma variável estocástica, retorno, e eu vou a responder a essa pergunta sobre como está minha empresa, se tem algum perigo pairando sobre minha empresa, analisando o ROI futuro. Se eu me convenço de que o ROI futuro da empresa nos próximos anos vai ser maior que o TRI,
estou tranquilo. Se existe alguma dúvida com respeito a isso, começa a haver preocupação. E hoje em dia, os diretores de empresas estão extremamente preocupados por saber se esse rol futuro está certo ou errado. Ou seja, existe uma probabilidade alta de que o rol futuro seja possa chegar a ser um valor baixo, negativo, e então comprometer a saúde da minha empresa, chegar à falência. Tá? Por exemplo, internacionalmente, hoje em dia, você sabe que todos os bancos do mundo estão submetidos a uma espécie de autoridade internacional que está sediado na cidade de Basileia, na Suíça. Então, cada banco tem que entregar a esse grupo de Basileia seu balanço, sua situação, e o grupo de Basileia, ele todo ano faz o que se chamam testes de estresse, ou seja, testes de tensão, para saber qual é a tensão financeira que está afetando o banco. Esses testes são, no fundo, cálculo de expectativa e de variância, e de risco. É um simples análise de risco, um pouco mais complicado. Mas, no fundo, os testes de estresse do grupo de Basileia são testes de risco. Então, você vê a importância que tem. Vale para todo mundo, em todos os níveis, desde a empresa mais pequena até a mais grande, até os bancos internacionais, até o sistema financeiro mundial, que pode entrar em colapso a qualquer momento, sempre está sendo testado para justamente evitar esse risco. Que não se repita, por exemplo, em 2008, em que o sistema financeiro mundial quase entra em colapso. Quão perto estivemos de entrar em um colapso mundial, ninguém sabe, mas estivemos perto. E justamente, volto a repetir, a ferramenta fundamental que nós temos como engenheiros para resolver esse tipo de problema é a análise de risco. Bom, por outro lado, como é que nós, como engenheiros, vemos, por exemplo, a empresa? Como engenheiros, nós vemos sempre através de um modelo matemático. O engenheiro é um cara que cisma em ver todas as coisas mediante modelos matemáticos. A engenharia é justamente a disciplina que mais utiliza modelos. Por quê? Porque, veja bem, você tem que lidar com a realidade. A realidade é muito complexa. Uma empresa, se você vai analisar em detalhe, é infinitamente complexa. Então, é praticamente impossível a gente se formar uma opinião da empresa se vai a olhar todos os detalhes. Porque aí vai acontecer como naquela história, não é? De que as árvores não deixam ver o bosque. Ou seja, o detalhe termina confundindo a gente. Então, o engenheiro, para não se confundir, nunca entra no detalhe das coisas. Ele o que faz? Ele pega uma realidade e simplifica, fazendo hipóteses simplificativas, até chegar a um número de variáveis razoável, e com isso construir um modelo, que não é mais que o conjunto de equações que relacionam as variáveis. Então, um modelo de engenharia é basicamente isso. Um conjunto de equações matemáticas sobre as variáveis mais importantes da empresa. Imagina, uma empresa tem 1000 variáveis.
a idade dos empregados, sei lá, a quantidade de portas que tem a fábrica. Mas são variáveis que para um engenheiro não são as fundamentais. Então o engenheiro reduz as variáveis através de um fenômeno que se chama de abstração. Ou seja, eu faço uma abstração da empresa e obtenho então um modelo simples. Isso é importante por quê? Porque para eu saber o futuro, se eu quisesse trabalhar com um modelo detalhado da empresa, não conseguiria. Não teria cérebro suficiente para digamos assim, juntar todas as variáveis. Então descarto as variáveis que não são importantes e deixo apenas as importantes. Então, o modelo é muito mais simples que a empresa. Claro, o preço que tem que pagar para isso é que o modelo não é exato. Mas a graça do engenheiro está em sua capacidade de encontrar um modelo que seja o mais simples possível e o mais exato possível. De todos os modelos, eu procuro um que seja o mais exato possível e ao mesmo tempo o mais simples possível. Então, tenho que buscar o detalhe do modelo certo para eu trabalhar. Então, essa foi a ideia justamente de ter, porque se nós como engenheiros temos então que trabalhar com o modelo econômico da empresa, vamos a fazer um modelo econômico da empresa. Eu como engenheiro não quero ter que ler balanços, que é uma coisa estranha para mim, nunca aprendi. Listas de números, não sei se vocês viram alguma vez um balanço, por exemplo, da Eletrobras, em um jornal. Aparece em fevereiro, março, abril, o balanço das empresas. Para o exercício que termina 31 de dezembro, então a empresa, uns 2 ou 3 meses depois, publica um balanço. Olha, esse balanço é uma coisa extremamente complicada. Ninguém tira nada daí. Então, o que é o que a gente fez? O que o professor Bonato e eu fizemos? Tentamos encontrar um modelo matemático da empresa que fosse muito mais simples que o balanço, que estivesse formatado da maneira mais, digamos assim, familiar para um engenheiro, e que, ao mesmo tempo, me desse respostas suficientemente precisas. Ou seja, um compromisso, o melhor compromisso possível entre simplicidade e exatidão. Esse é o modelo Tarot. E o que nós queremos ensinar a vocês agora é o modelo Tarot estocástico, que seria o modelo por oposição ao Tarot determinístico que nós estudamos no princípio do curso. Agora passamos ao Tarot estocástico para levar em conta o risco. Isso é importante porque se me surpreende uma situação que eu não consegui prever através da análise de risco, eu vou entrar em crise e então vou perder minha racionalidade. Por isso que é importante, porque em época de crise, as pessoas que sabiam que a crise vinha e então mantêm sua racionalidade, têm uma grande vantagem sobre aquelas que não previam o risco, foram surpreendidas e então perderam a racionalidade. Não conseguem raciocinar mais. É como se ficassem brecadas na mente. Então, dessa forma, eles não conseguem reagir. Tem empresas grandes que cometeram tantas besteiras em uma época de crise que, embora tinham todo para sair bem, terminaram em falência. Por quê? Porque os executivos ficaram, digamos assim, doidos, porque não esperavam a crise, então sua mente ficou sacudida de tal maneira que perdeu a sua capacidade de raciocinar. Então, essa seria
a primeira ideia. Como eu posso saber se a empresa está bem ou está mal? Não em relação ao passado, mas em relação ao futuro. Ou seja, posso esperar, devo esperar que a empresa tenha algum problema? Tenho que estar preparado para conservar minha racionalidade se essa dificuldade pode acontecer? Bom, como é que a gente pode resolver esse problema? Fazendo um pouco de história, no ano 87 aconteceu uma grande crise. Não a pior, porque essa foi provavelmente de 2008, mas foi mais aguda. Foram dias em que o mercado perdeu completamente o rumo. Por exemplo, num dia de janeiro, se não me engano foi o 21 de janeiro de 1987, a Bolsa de Nova York, a NYSE, caiu 23% em um só dia. É um fenômeno que ninguém esperava. Depois a gente pode ver o porquê. Para quem conhece as coisas, eu poderia dizer que se tratava de um acontecimento de 16 siglas. 16 siglas significa trilhões e trilhões. Entende? Só para ter uma ideia, 1 em 1 milhão é mais ou menos 6 siglas. E isso é exponencial. Então, 1 bilhão, por exemplo, é 9 siglas. 1 trilhão é 12 siglas. Mas isto era 16 siglas, ou seja, já estava mais de 4 trilhões. Praticamente impossível de acontecer. Imagina, 1 quatrilhão, em 1 milhão de anos, uma coisa que tem a probabilidade de 1 em 1 quatrilhão, sua probabilidade de acontecer é 1 em 1 trilhão. Praticamente impossível, em 1 milhão de anos. Então, imagina, essa situação foi, digamos assim, uma anormalidade realmente incrível. Mas aconteceu. E isso deixou, evidentemente, uma grande preocupação em todos os executivos do mundo. Todos os executivos falaram, olha, se num dia a bolsa pode cair 23%, significa que em 4 dias a bolsa praticamente perde todo o valor. E todas as empresas, então, uma situação desse tipo é praticamente impossível ou terrivelmente arriscada. Então, qual foi o que os executivos pensaram? Olha, eu vou a bolar um índice, um número, que me possa dizer, você pode ou não estar tranquilo. E isso foi o que o CEO, não? Que seria praticamente o presidente, para nós seria o presidente, em português, para o vocabulário brasileiro, falamos de presidente de uma empresa. Lá nos Estados Unidos falam que vejam que nome esquisito, seria o oficial comandante executivo, CEO, Commanding Executive Officer. Isso é o que aqui é presidente da empresa. Então, o CEO de um grande banco, o banco JP Morgan, um senhor chamado Weatherstone, reuniu uma série de consultores e falou, olha, o banco está disposto a pagar o que seja necessário, não vamos falar de preço, mas eu quero que todo dia vocês cheguem aqui às 4h15 da tarde e me deem um número que me permita ficar tranquilo ou agir
segundo caso, mas que ese número me dé una idea clara de cuáles son los perigos futuros que están afectando ao JP Morgan. Ahí fueron los consultores, trabajaron meses, quebraron la cabeza y voltaron ao presidente y falaron: señor Weatherstone, acreditamos que temos a resposta do que você quer. Aquí tem un número que cumpre esa preocupación, que satisfaz esas preocupaciones do señor. É o que chamamos de valor ao risco. Value at risk. Então, valor sobre risco, ou valor ao risco, value at risk, e desde ese momento se convirtió en un índice que para cualquier ingeniero, en cualquier lugar, en cualquier empresa, es importante. É importante para ele, para o empregado, para o presidente, para o faxineiro, para todo mundo. Porque é a sobrevivência da empresa que paga os salários deles. Para os acionistas nem se fala. Se a empresa entra em falência, a empresa quebra, o cara perde completamente seu dinheiro. Então é importante para todo mundo. Por isso que value at risk hoje em dia é uma palavra que todo el mundo conoce y sabe usar no mundo das finanças. Hoje, quem sabe, não é tão familiar en nosso mundo dos engenheiros. Mas é importante. Nós, como engenheiros, estamos tão sensíveis ao risco como qualquer outro. Então, volto a repetir, value at risk é uma palavra que nós temos que aprender o que significa, cómo usar y poder, digamos así, discorrer, poder falar con, digamos así, tranquilidad sobre eso. Entonces, si, por ejemplo, en una dinámica de grupo, en lo futuro, en una entrevista, le falan, ¿usted tiene idea de cuál es nuestro value at risk? Porque você vai a uma empresa a ter empregos. Se supõe que você fez um estudo de como está a empresa. Você pegou a internet, não é? E viu como está a empresa, os analistas, tem, por exemplo, os analistas, as empresas de análise, Standard & Poor's, Moody, eles têm diagnóstico de empresas. Então, você pode ir tranquilamente por internet e é fundamental isso que você faça. Então, vocês vão a essa empresa já com uma ideia de como está a empresa. Mas, se perguntam quanto é o nosso value at risk, vocês podem ficar um pouco desorientados. Porque, o que é value at risk? Por que 3 bilhões? El value at risk. Y se fala aquí value at risk con índice de confianza del 95% y con holding period, o sea, con periodo de posesión de 20 días. ¿Qué significa todo eso? Si você no mostra un poco de familiaridad con eso, o entrevistador vai pensar: olha, este cara pode ser um bom engenheiro, mas para nós é um perigo, porque não tem a menor ideia nossa empresa pode estar morrendo e ele pode estar fazendo seus cálculos como se não acontecesse nada. Então, essa familiaridade que vocês demonstram com coisas como value at risk é fundamental. É a distinção entre você conseguir um cargo ou não conseguir. Então, o que é, então, value at risk? Bom, vejam bem, não falamos, então, que a distribuição de probabilidades mais, digamos assim,
simple, melhor, mais boazinha, é a distribuição normal, a curva do sino. O Value of Risk, é um conceito muito simples. Pensem você no seguinte: na horizontal da curva do sino, eu tenho, por exemplo, o retorno. Então, tenho retorno zero na origem, e para aqui estão os retornos positivos, para aqui estão os retornos negativos. E tenho a minha curva de sino. Então, eu tenho que encontrar um ponto dentro do eixo de retornos. Eu tenho que encontrar um ponto tal que a área da curva de sino para o lado negativo de retornos seja exatamente 5%. A área total é 1, não é? Lembram? Porque a soma das probabilidades tem que ser sempre 1. Então, a área que fique vai ser justamente uma área igual a 5%, 20 vezes menor que o total. E, dessa maneira, eu estou, digamos assim, sinalizando da seguinte maneira. Veja bem, como a área na direção dos negativos é 1 sobre 20 do total, significa que a probabilidade de eu ter um retorno menor que o VAR é apenas de 1 em 20, de 5%. Uma probabilidade relativamente pequena. Então, eu posso dizer, olha, um executivo normal que vê que, por exemplo, se o VAR de retorno é 0,20, 20%, então ele automaticamente raciocina, olha, significa que a probabilidade de eu ter um retorno menor de 20% é apenas 1 em 20. Então ele fica mais ou menos tranquilo. Claro, vai ter um gerente, um diretor que não vai ficar tranquilo, porque ele é mais preocupado, mais avesso ao risco. É mais contrário com o risco. Então ele vai falar, não, 5% não é suficiente. Eu quero um VAR de 1%, para que a probabilidade das coisas ir mal seja de 1 em 100, não de 1 em 20. Então, esse valor, que se chama de nível de confiança, digamos assim, pode ser, então, para esse executivo, para esse presidente, que é mais avesso ao risco, e que quer 1% de probabilidade de ir pior, então se calcula um VAR com 99% de nível de confiança. Da mesma maneira que antes, para o cara que aceitava 5%, se trabalhava com um nível de confiança de 95%. Mas o VAR não é só isso. Por quê? Vejam bem, isso apenas me está falando que a probabilidade de eu ter um retorno menor que 20% é de 1 em 20 ou 1 em 1000, no caso. Tudo bem. Mas isso no dia seguinte. E depois da manhã, e daqui a uma semana, porque pode ser que amanhã não tem problema, mas daqui a uma semana o risco é muito grande. Então, aí, esse grupo que assessorou ao presidente do JP Morgan idealizou a ideia de uma espécie de horizonte que ele chamou de Holding Period, HP. Por exemplo, índice de confiança, índice de risco
de value at risk, de 95% de nível de confiança e 20 dias de holding period, vai significar que a probabilidade de eu ter um retorno menor de 20%, com confiança de 95%, ou seja, que não vai acontecer, ou que vai acontecer apenas 1 sobre 20. Agora, tem que ser pensado assim: a probabilidade de meu retorno ser menor de 20% em qualquer dos próximos 20 dias é menor de 1 em 20. Esse seria um value at risk de 95% de nível de confiança e de 20 dias de holding period. Compreendem? Pensem vocês, por exemplo, agora, uno de 99% de confiança e 100 dias de holding period. Então, para esse VAR, o que me está falando esse VAR? Me está falando que qualquer dos próximos 100 dias, a probabilidade de ser menor o retorno que o VAR vai ser de 1 em 100, porque é 99%, então 1 em 100, 100% menos 99 dá 1%, 1%. Assim funciona, então, vejam bem. Então, eu tenho VARs à medida de executivos preocupados, muito preocupados ou pouco preocupados. O VAR para os pouco preocupados não precisa de um grande nível de confiança, nem precisa de um holding period muito elevado, muito estendido. À medida em que a preocupação cresce do diretor, ele é mais preocupado pelas coisas, pelos riscos, então eu tenho que aumentar o nível de confiança e aumentar o holding period. E vocês, como engenheiros, então, nós colocamos, disponibilizamos para vocês um texto que me dá como calcular um VAR para qualquer nível de confiança e para qualquer holding period. É uma coisa boa, mas vocês se surpreenderiam de saber que não é tão fácil. Essas fórmulas, não sei porquê, estão meio escondidas. A gente tirou de um livro de um professor de Nottingham, na Inglaterra. Um cara, vamos dizer, meio, digamos assim, pouco conhecido, mas que é um dos principais, dos caras que melhor compreende o value at risk. São fórmulas muito simples. Vejam bem, o índice de confiança me diz quantos sigma, ou seja, quantos valores de risco tenho que tirar da expectativa para chegar ao meu VAR. E o holding period, esse número de riscos que eu tenho que contar a partir da expectativa, tem que ser multiplicado pela raiz quadrada do número de dias do holding period. E você vê que é coisa simples. Índice de confiança me define um número, que é o número de sigma que eu tenho que tirar da expectativa. E quando eu tenho um holding period de tantos dias, tenho que multiplicar esse valor pela raiz quadrada. Então, meu VAR vai mais para a esquerda, vai mais para lá. Lógico. Porque quanto mais, digamos assim, maior o nível de confiança que eu quero e maior o número de dias que eu pretendo que valha esse número de confiança, menor vai ser o VAR que vai resultar. Assim funciona, então, a mecânica de produção do VAR. Na prova, você vai ter alguns
algunos exemplos aí, bem simples, em que eu posso calcular um valor de risco. Agora, o segundo grande problema desse risco que um engenheiro tem que enfrentar, nós falamos que eram dois grandes problemas, é como escolher entre projetos de risco. E outro problema diferente, mas também igualmente importante. Sempre vão pedir minha opinião, a opinião de vocês, vão pedir essa opinião, e então você vai ter que resolver entre dois projetos. Cada projeto tem um certo retorno e um certo risco. Qual é melhor? Aí, a melhor forma de resolver isso é usando um critério que se chama justamente de utilidade. É um conceito que é devido a dois cientistas importantes, o professor von Neumann, que foi um grande matemático, e o Morgenstern, que foi um economista. Eles se juntaram e, sem entrar a repetir o que a gente falou no momento, mas simplesmente como um resumo muito simples, eles pensaram no seguinte: olha, por que o risco é importante para as pessoas? Porque, na verdade, eles não estão vendo o dinheiro, o valor nominal do dinheiro, o valor que está nas notas de dinheiro, mas estão vendo a utilidade que dá a eles o dinheiro. Então, quando eles analisam em uma empresa o retorno, eles não veem o retorno propriamente dito, mas a utilidade que produz o retorno. E essa utilidade, ela tem esta propriedade das pessoas mais preocupadas com o risco, mais avessas ao risco, a função utilidade é mais côncava, indicando então que valores maiores são menos importantes que os valores menores. E os valores negativos são muito mais importantes que os valores positivos. Então, dessa forma, eu consigo resolver esse problema de comparar projetos colocando os projetos como pontos de um plano que se chama plano de Markowitz. Então, vamos supor, chama você, fala: olha, aqui tenho dois projetos, por favor, me analise esses projetos e me dá um parecer qual é a empresa deve escolher e por quê. Bom, tudo bem, pensa você, como é que eu faço? Aí, indo às notas de curso, vocês vão encontrar o seguinte: olha, em primeiro lugar, veja cada projeto e faça, digamos assim, uma análise do resultado deste projeto. Que retorno teve, como esses retornos variaram. Então, calcule a expectativa de retorno e o risco de retorno de cada projeto. Ou seja, cada projeto está, digamos assim, determinado por um número que é sua expectativa e outro número que é seu risco. Então, eu pego um plano, coloco no horizontal o risco e no vertical o retorno. Bom, nesse plano, cada projeto é um ponto. Basta marcar e chegar ao ponto do projeto. Então, vou ter dois pontos. E eu tenho que comparar, então, esses pontos.
Porque segundo a teoría, vocês viram, se esses projetos aceitam uma distribuição normal, basta comparar esses pontos, porque não há outro fator que possa ajudar. Perfeito. Então, eu vou a trabalhar com esses dois pontos. De que maneira? Aí está a questão mais interessante. Quem decide? Há alguém que nós podemos chamar o decisor, que toma a decisão. Neste caso, por exemplo, seria a própria empresa. Está analisando dois projetos que ela pode ou não pode adotar. Então, ela tem que escolher, então, no fundo, entre dois pontos. Esses dois pontos aí. Mas, e a empresa? Como é que a empresa está preocupada com o risco? Será que a empresa é muito avessa ao risco ou pouco avessa ao risco? Entende? Ou seja, não importa apenas os projetos, sino quem julga, o julgador, o analisador dos projetos. Dependendo de quem é, se é um cara muito avesso ao risco ou pouco avesso ao risco, a decisão pode ser diferente. Então, o primeiro passo é encontrar o ponto de aversão ao risco da empresa, para saber se um projeto é melhor ou pior para a empresa. E esse ponto é um ponto que se encontra justamente neste eixo. As empresas menos avessas ao risco, mais audaciosas, têm pontos de aversão mais altos. E as empresas mais medrosas, ou seja, mais preocupadas com o risco, estão mais abaixo. E o interessante de tudo é que, se eu defino uma certa função de utilidade, os pontos de igual risco estão em circunferências que têm centro no ponto de aversão ao risco. Essa circunferência, por exemplo, esse aí, este é o ponto de aversão. Então, esta circunferência são todos pontos que são de igual utilidade com relação a um cara que tenha sua aversão ao risco nesse ponto. Se o cara tem seu índice de aversão aqui, então a pontos de igual utilidade vai estar sobre uma circunferência que, em vez de ter centro aqui, tem centro aqui. Então você vê que são duas empresas. A empresa com seu